Amém? Vamos para a nossa segunda aula, então, dentro do livro de Josué. Estamos no primeiro livro histórico, né, do Velho Testamento, Josué. Terminamos aí o Pentateuco ano passado, graças a Deus o Senhor nos deu a graça, né, de fazermos esse estudo do Pentateuco, e agora entramos em Josué. E semana passada foi nossa primeira aula, fizemos Josué capítulo 1, né? Então vamos seguir agora aqui com o capítulo 2. Eu sei que o Senhor tem grandes coisas aí para fazer para nós aí durante essas aulas. Josué não é um livro pequeno, mas também não é um livro tão grande quanto foi alguns, né, lá do Pentateuco. São só 24 capítulos e eu creio que o Espírito Santo vai nos conduzir para entender da melhor forma possível esse livro histórico. Eu falei semana passada, vou reiterar aqui para vocês, né, falar novamente. O livro de Josué, para mim, é um livro muito parecido com o livro de Atos dos Apóstolos no Novo Testamento. Por que, Elisângela, que é parecido com Atos dos Apóstolos? Porque o livro de Atos é justamente o início da igreja com o Espírito Santo, né, agindo na vida dos apóstolos, na vida dos discípulos, na vida da igreja, que está ali nascendo praticamente, né, os primeiros discípulos, as primeiras igrejas nascendo nas casas, então o povo sendo aí movido pelo Espírito Santo para entrar nesse lugar de reino de Deus. E o livro de Josué também é a mesma coisa. O livro de Josué é a conquista de Israel, saindo agora do Egito, passando por 40 anos no deserto, mas agora eles estão justamente entrando, sendo conduzidos por Josué a entrar na terra prometida, nessa terra que Deus então prometeu a Abraão, Isaac e Jacó. E a gente vai ver toda essa movimentação dos israelitas, desses primeiros discípulos, vamos dizer assim, né, no Velho Testamento, primeiros homens de Deus, que vão entrar então nessa terra prometida, né, sendo conquistada através da vida de Josué, desse homem que eu comparo com o Espírito Santo, né? Já falei isso semana passada. Moisés é a tipologia de Cristo, automaticamente Josué é a tipologia do Espírito Santo na vida da igreja, tá bom? Na vida dos israelitas aqui. Então, olhem para o livro de Josué dessa maneira e vocês veem o quão bonito é ver Josué conduzindo esse povo para conquistar a terra prometida. Amém? E o Espírito Santo tem feito isso conosco. Capítulo 2, vamos lá então? Peguem aí. Vamos ler o capítulo 2 inteiro para a gente contextualizar e a gente conseguir então falar um pouquinho do que está acontecendo aqui e o que o Senhor tem para nós. Vamos lá, capítulo 2 de Josué diz assim: Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: Vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: Mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: É verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles. Talvez os alcance. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: Sei que o Senhor deu a vocês esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram.
Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor que, assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs e de tudo o que lhes pertence. Livrem-nos da morte. A nossa vida pela de vocês. Os homens lhe garantiram: se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E lhes disse: vão para aquela montanha para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se, quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela, pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para sua casa o seu pai e sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Quando partiram, foram para a montanha e ali ficaram 3 dias, até que os seus perseguidores regressassem. Estes os procuraram ao longo de todo o caminho e não os acharam. Por fim, os 2 homens voltaram, desceram a montanha, atravessaram o rio e chegaram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido. E disseram a Josué: sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. Então, capítulo 2 é o início, né, dessa jornada que Josué vai começar a fazer com os israelitas, com essa nova geração que está diante dele, né? Toda a antiga geração morreu no deserto, Moisés está morto e Josué então está na liderança desse povo, e a primeira ordem que ele dá é para esses 2 homens, esses 2 espiões irem e espionarem a terra. Essa palavra espionagem, ela não caberia muito bem no sentido do que a palavra está querendo dizer. Até porque eles vão, né, como espiões, no sentido de que eles não deveriam ser totalmente revelados ali, né? Eles estariam no meio do povo normalmente para olhar a terra, para ver a situação, para ver como era a terra. E como Josué sabia que a primeira cidade que ele já daria de frente com ela assim que eles atravessassem o Jordão era Jericó, então ele pede para que eles olhem principalmente Jericó. Mas o texto vai ser claro para nós em dizer aqui que toda a Canaã, todo o povo da redondeza, todas as cidades que estão ali ao redor, desde o Egito até Canaã, as cidades estão totalmente atemorizadas, estão realmente com muito medo desse povo que vem caminhando já há todo esse tempo, mas as notícias que chegam é de um povo que tem um Deus que os livra de todo mal, que abriu, né, no caso, o Mar Vermelho para eles passarem a seco, que já fez um monte de milagres durante esses anos que eles estavam caminhando no deserto, que providenciou comida. Então, a grande notícia que essas cidades têm é de um povo que é muito forte, que é muito poderoso, que luta as suas guerras e que vence as suas guerras, porque há um Deus que está guiando eles rumo a uma terra que é prometida para eles. E essa terra prometida para eles é Canaã. Então todo o povo, todas as nações, todas as cidades ali tomadas em Canaã por seus povos, pelas pessoas que moram ali,
estão atemorizadas, estão com medo desse povo que vem caminhando, que vem chegando em Canaã. Mas eles sabem, olha o que Raabe diz quando ela então começa a falar, né, com esses espiões que Josué manda. Não vou nem falar do início, porque Josué só está dando a ordem para eles espionarem, né? O que ela diz é assim, ó. Peguem aí no texto de vocês, versículo 10. Olha só o que ela diz aqui, quando ela vai conversar com eles ali no terraço, né? Versículo 10, ela diz assim: pois temos ouvido como o Senhor, e esse Senhor é com letra maiúscula, como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês, quando saíram do Egito. Gente, isso é há 40 anos atrás. Eles estão caminhando há 40 anos no deserto, mas as notícias que chegam de geração em geração ali em Canaã é desse povo que saiu do Egito e que Deus secou as águas do Mar Vermelho para eles passarem a seco, ok? Perante vocês a leste do Jordão. E como Seom e Og, os dois reis amorreus que vocês aniquilaram. Essas aqui foram as guerras que Israel já tinha travado logo quando eles acampam ali onde eles estão nesse momento. Se vocês lembrarem o finalzinho do livro de Êxodo, praticamente, né, ali, antes da gente falar sobre toda a construção do tabernáculo, eles têm essa dificuldade em atravessar aquele território dos amorreus. E então Deus dá vitória ao seu povo, ao exército de Israel, contra Seom e Og, né, os dois reis aí que foram aniquilados por Israel. Então as notícias que chegam em Canaã, especificamente agora em Jericó, é de um Deus que está dando livramento, que está fazendo milagres, prodígios, maravilhas em meio ao deserto com o seu povo. Existe um povo que crê no Deus com letra maiúscula e Raabe está falando que essas são as notícias que eles têm ali em Jericó. Ó, versículo 11. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente. E por causa de vocês, todos perderam a coragem. Essa palavra desanimou-se e perderam a coragem fala de espanto, fala de realmente assim, nós não temos nenhuma chance contra esse povo. É disso que está sendo dito, né? Raabe está dizendo que o povo da cidade de Jericó já sabe que eles estão praticamente derrotados por esse povo chamado Israel, por esse povo que está sendo guiado agora por Josué. Eles já sabem o que vai acontecer com eles ali se esse povo invadir. Então há um temor de antemão. E o Senhor avisou isso para Josué, e o Senhor avisou isso para Israel, de que ele colocaria pavor, medo, colocaria espanto mesmo nas nações que estariam ali em Israel, em Canaã, por causa deles. É Deus quem coloca esse sentimento. O livro de Êxodo vai falar um pouco sobre isso, no livro de Números fala um pouquinho sobre isso também. Então, quando a gente lê, Deus mesmo está colocando no coração dessas pessoas ali em Canaã esse medo, né? Esse espanto pelo povo de Israel. Então, há um sentimento já de perda, né? De batalha vencida, porque o Deus de Israel, o Deus desse povo, está com eles. Então, eles já estão desanimados, já de antemão. O povo de Jericó já está desanimado, sabendo que eles já perderam a batalha, né, contra o povo de Israel. E ela termina colocando uma frase no versículo 11, extremamente importante aqui nesse capítulo 2. Ela diz assim, ó: pois o Senhor, letra maiúscula, o seu Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Raabe, ela tem um papel extremamente profético nesse momento aqui no início do livro de Josué, porque ela é a mulher, ela é a pessoa que o Senhor usa nesse momento para justamente guardar os espiões ali nesse tempo em que eles estão olhando a terra para Josué, mas ela é a mulher e a família
que vai ser totalmente guardada durante o período da conquista de Jericó, a única, na verdade, que não vai ser destruída, literalmente, porque ela creu em Deus. Gente, escuta o que eu tô falando aqui para vocês e leiam Josué junto comigo com a visão de Atos dos Apóstolos. Tô falando isso para vocês porque quando a gente olha para esse texto, quando a gente olha para os textos aqui de Josué, a gente vai vendo como Israel vai sendo formado como nação, mas como Deus vai derramando graça sobre as pessoas que vão sendo agregadas ao povo de Israel. Raabe é uma cananita. Raabe é alguém que está totalmente fora do propósito e do plano de Deus no sentido de nação Israel. Só que a palavra vai citar Raabe já no início do livro de Josué e vai demonstrar que a graça de Deus está sendo derramada sobre uma mulher especificamente e sobre uma família inteira, porque essa mulher creu. Então, como é que eu sou salvo da destruição? Como é que eu sou salvo da ira de Deus que vai vir sobre a terra? Como é que eu sou salvo da destruição que está por vir em Jericó? Crendo que o Deus de Israel é o Senhor em cima nos céus e embaixo da terra. Então, Raabe é essa mulher que ela literalmente aceita Jesus já nos primeiros capítulos do livro de Josué. Ela crê em Deus, assim como nós hoje, como igreja, cremos em Cristo como Senhor e Salvador. Ela sai do meio dessa total idolatria, ela sai do meio desse povo totalmente pagão para ser salva, para ser resgatada, para ser liberta, para ser salva da destruição que vai acontecer em Jericó. Então, a graça do Senhor está sendo derramada já no segundo capítulo de Josué, onde nem houve ainda a primeira conquista da terra prometida. Deus já está salvando. O Espírito Santo já está movendo corações já no início de Josué. Então, ela é a primeira mulher a ser salva fora desse contexto do povo de Israel. Eles tinham pessoas que já tinham vindo do Egito, né, no meio desses milhares de pessoas que estão caminhando no deserto, mas quando eles chegam em Canaã, a primeira pessoa que é alcançada pela graça de Deus, pelo milagre da salvação, é Raabe, e a sua família vai ser alcançada pela fé dela. Eles vão ser salvos por causa da fé de Raabe. A nossa fé alcança as pessoas que estão ao nosso redor quando nós cremos. Nós só precisamos nos posicionar. Raabe então é salva, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E ela então pede, né, para que eles jurem que eles vão dar esse livramento para ela. Ela já sabe que Jericó vai ser derrotado nessa guerra e ela sabe que algo muito ruim vai acontecer com isso tudo que está por vir com essa guerra, porque as notícias que chegaram para eles a respeito da aniquilação de Seom e Og, dos amorreus, né? Eles temem que a mesma coisa vai acontecer com Jericó. E a gente sabe que vai, né? Essa é uma verdade que a gente já sabe. Mas ela pede. Versículo 15. Então disse assim: então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E lhes disse: vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem, depois poderão seguir o caminho. Duas coisas muito importantes aqui na fala de Raabe, a gente já vai ver aqui, né? A primeira é a questão da sua casa fazer parte do muro. Gente, isso aqui é o entendimento que a maioria dos historiadores tem e que o próprio livro aqui de Josué vai mostrar o quão grandioso era os muros, né, da cidade de Jericó. Então, as casas eram construídas em cima do muro. Então, olha a largura que eram esses muros para que uma casa fosse construída em cima do muro. Então, a largura, a espessura do muro de Jericó era a espessura de uma casa,
de alguns cômodos, né? Na verdade, a gente não sabe quantos, mas a gente percebe. E a casa dela, então, estava posicionada em cima do muro da cidade de Jericó. E eles descem por essa corda que ela ajuda, da casa dela até o final do muro, né? Até o pé do muro. Então, provavelmente uma altura também gigantesca. Eles têm uma escalada, literalmente, né, para descer da casa de Raabe até o chão e aí conseguir fugir ali, né, do rei de Jericó, que já está buscando eles para matar, para fazer algo, né, para que eles não levem notícias sobre essa espionagem para Josué. E aqui ela fala de 3 dias novamente. Lembra que eu falei para vocês que a questão dos 3 dias fala desse momento de morte, tempo de sepultamento e ressurreição de Cristo. Então, todas as vezes que a gente vê a palavra, o tempo, né, 3 dias na Bíblia, isso vai sempre nos lembrar sobre a morte, sobre o período que Cristo fica ali, né, morto no sepulcro e depois a sua ressurreição. Então, isso fala de livramento, isso fala de novo nascimento, isso fala de ressurreição. Então, Raabe está dizendo que o tempo que aqueles espiões precisavam ficar escondidos para que eles não fossem encontrados, para que eles conseguissem realmente serem libertos, serem livrados, né, dos seus perseguidores, são 3 dias. Então, há um ato profético acontecendo aqui de livramento, de uma possível morte, mas o Senhor está livrando os teus filhos ali, os 2 espiões, através desses 3 dias que eles ficam nas montanhas, que eles ficam lá no local escondido, aguardando o tempo certo para sair dali, para então voltar para o acampamento e contar tudo a Josué. Então, eles prometem, né, a Raabe que eles vão então dar o livramento para ela e para sua família, mas eles pedem que ela se comprometa a estar dentro de casa. Gente, se vocês lembram de uma história muito bacana da palavra de Deus que fala sobre a Arca de Noé é esse lugar que mostra para nós um lugar de segurança em meio à grande tribulação. E aqui para Raabe, esse lugar de segurança em meio à grande tribulação é justamente a sua casa. Então, os espiões estão dizendo para ela assim: você só vai ser guardada, só vai haver livramento para você e para sua família se vocês estiverem dentro de casa. Então, nós só poderemos dar realmente livramento para vocês se vocês se guardarem, se vocês estiverem em segurança dentro da sua casa. Isso fala de um lugar de segurança mesmo, de um lugar de estar guardados. Então, o mundo lá fora não era um lugar seguro para Raabe e para sua família quando a conquista de Jericó acontecesse. E nós sabemos que a nossa vida precisa estar guardada no Senhor Jesus também. Há um lugar, há uma casa que nós precisamos estar para que a nossa vida seja totalmente livre, liberta, guardada. E nós sabemos que hoje isso representa a igreja, né? Esse lugar aonde os cristãos se guardam para que o mal realmente não nos atinja, né? Para que a destruição não aconteça. E nós estamos falando de um lugar físico mesmo, né? Então, a casa de Raabe, nesse momento, se tornava o lugar de segurança dela e da sua família. E a igreja, como templo, como casa de Deus hoje, também se torna esse lugar de segurança. Não que ali dentro da igreja nada pode nos acontecer no que diz literal hoje, né? Quantas pessoas morrem, inclusive dentro de templos, dentro de igrejas, quando há um massacre ou quando há uma perseguição num país aí onde o cristianismo não é bem aceito. Então, não estou falando disso, mas eu estou falando desse lugar de segurança aonde nós, como cristãos, precisamos entender que é um lugar de segurança. A igreja, o corpo de Cristo, o lugar onde nós nos reunimos, esse é o lugar de segurança que a igreja precisa estar para que quando vier a grande tribulação, a destruição sobre a terra, nós estejamos nesse lugar de segurança. Lembra que eu falei também para vocês que o Antigo Testamento ele é uma sombra, né, de bens vindouros, de coisas que vão vir.
E tudo no Velho Testamento é de forma micro, né? No Velho Testamento está ali bem menor do que vai acontecer no final dos tempos. E essa questão da destruição de Jericó, ela justamente vai tomar uma proporção muito maior, porque vai falar dessa grande tribulação que vai acontecer no final dos tempos também, para que a terra, não mais um lugar físico específico como Canaã, mas toda a terra será destruída com a volta de Jesus. Então, qual é o lugar de segurança da igreja, dos filhos de Deus? É a igreja, essa casa espiritual onde nós vamos estar, esse lugar de segurança que nós devemos estar. Então, guarda isso no coração de vocês. Aqui, Raabe está sendo a representação para nós da primeira pagã, da primeira pessoa sendo alcançada por salvação, pela graça do Senhor, tendo uma promessa de livramento sobre a sua casa, sobre a sua família, para que eles não pereçam junto com a cidade de Jericó, e ela realmente vai ser a única, né, a ser salva, a ser alcançada nesse momento. Ela creu em Deus como o único e suficiente salvador da sua vida, ele era o único que poderia livrá-la. Ela recebe essa promessa por meio dos espiões e eles vão cumprir essa promessa. E Raabe, então, vai se tornar essa mulher que vai entrar na genealogia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tamanha é a importância dessa mulher na história do que aconteceu com essa conquista da Terra Prometida. E nós sabemos que a igreja é esse lugar, essa mulher, é a representação dessa mulher, a noiva de Cristo, né? Que vai fazer parte, então, dessa grande salvação. Raabe foi só o início dessa grande salvação ali de Israel, né? Mas nós sabemos que através dela, Deus traz essa analogia, essa tipologia da igreja de Cristo, sendo essa noiva, sendo esse lugar que vai trazer tanta gente para ser salva, né? Vai salvar a sua casa, a sua família. A igreja tem essa conotação, né? De lugar onde as pessoas realmente buscam esse refúgio e nós vamos alcançando mais e mais vidas para Jesus, para que elas sejam salvas e libertas e alcançadas para o Senhor, para aquele grande dia, né? A grande tribulação não vai ser somente mais numa cidade específica, como foi em Jericó, e a gente vai ver. Mas a grande tribulação vai falar de toda a terra realmente sendo afligida e a igreja será guardada, será livrada desse momento de grande tormenta. Não porque nós não vamos estar aqui. Vou até aproveitar esse gancho aqui. Tá fresquinho essa frase que eu vou falar agora. Muitas pessoas acham que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. E nós sabemos que isso muito provavelmente não vai acontecer, justamente pelos estudos de escatologia que a gente já fez e pelas coisas que a Bíblia vai falar para nós a respeito disso. A gente percebe que quem estiver vivo, a igreja, né, os cristãos que estiverem vivos, quando Jesus voltar, vai passar pela grande tribulação. Então, Raabe não foi tirada de Jericó antes de Jericó ser destruída, sim ou não? Não. A promessa que os espiões fizeram é: permaneça dentro da sua casa e nós então daremos livramento para você. Ninguém vai sofrer nenhum mal. Se sofrer, a gente é responsável por isso. Vocês percebem os espiões falando isso? Eles falam isso aqui para ela, né? Eles dizem assim, ó, versículo 19. Olhem lá para o texto bíblico. Versículo 19. Qualquer pessoa que sair da sua casa, Raabe, será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes. Então, está fora da igreja, está fora do contexto de igreja, está fora do corpo de Cristo, só trará prejuízos para quem estiver fora da igreja quando Jesus voltar. Porque Deus tem uma promessa de guardar a sua igreja, o seu povo, ok? Então ele diz assim: se alguém sair da casa, nós não somos responsáveis pela morte, né? Mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você.
caso alguém toque nessa pessoa. Então, olha a promessa desses espiões para Raabe. Pode ter certeza, Raabe, que se alguém for atingido dentro de casa, a culpa desse sangue será nossa. Olha isso, gente. Eles estão trazendo a responsabilidade literal para eles, de que se alguém for morto da família de Raabe, estando dentro da casa, eles é que são culpados por aquele sangue. Então, haveria salvação independente disso. Isso é maravilhoso, né? Entender que esses homens estão trazendo uma promessa de vida, uma promessa de livramento, de salvação para Raabe e para toda a sua família, ok? Mas eles precisavam estar aonde? Dentro de casa. Aonde a igreja precisa estar? Dentro desse contexto de igreja. Nós não estamos falando simplesmente de um templo físico, ok? Mas de um lugar de comportamento, de comunhão, de estarmos unidos como corpo de Cristo, ok? Isso que a igreja precisa fazer nos últimos dias para que seja então guardada naquele dia, ok? Eles ficaram então, versículo 22, né? Quando partiram, foram para a montanha e ali ficaram 3 dias até que os seus perseguidores regressassem. Estes os procuraram ao longo de todo o caminho e não os acharam. Por fim, os 2 homens voltaram, desceram a montanha, atravessaram o rio e chegaram a Josué, filho de Num. E lhes contaram tudo o que lhes havia acontecido. E disseram a Josué: olha que lindo, gente, quando alguém ouve as notícias de que o mundo jaz no maligno, o mundo, Satanás já é vencido, porque sabe quem é o Deus quem serve. Olha o que esses 2 espiões disseram. Sem dúvidas, o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. Então, não havia temor na vida desses 2 homens, desses espiões, porque eles viram com os próprios olhos e ouviram de Raabe que Jericó, que Canaã estava atemorizado, estava já desanimado, porque eles sabiam que a derrota seria certa, porque o Deus dos céus e da terra estava com Israel e daria então a vitória para eles. Então, Josué, nós não precisamos ter dúvida, sem dúvidas, nós teremos a posse dessa terra. Deus está conosco, porque o povo está todo apavorado por nossa causa. Deus já colocou pavor, né, em todo o povo de Israel. Bora seguir? Sigam aí comigo, capítulo 3. Vamos seguir. Capítulo 3. Pegaram aí? Sigam comigo a leitura. De manhã, bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você, como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgaceus, os amorreus e os jebuseus. Vejam, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês.
Agora, escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã, e as águas que desciam para o mar da Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação o atravessou pisando em terra seca. Então, o capítulo 3 vai falar dessa travessia, né? Desse início agora dessa travessia. Mas para que isso acontecesse, novamente há toda uma preparação, há toda uma ordem, uma maneira de Deus agir no meio do seu povo para que isso aconteça. E mais uma vez, os 3 dias eles acontecem aqui novamente, gente. O início do livro de Josué vai falar desses 3 dias, desse lugar aonde precisa de uma preparação para que eu tome posse, para que eu entre na terra. Há uma necessidade de passar por morte, sepultamento e ressurreição. Não há outra palavra no início do livro de Josué que não seja 3 dias. Então, eles vão sendo ensinados a andar profeticamente desde o início. Deus vai dando direção para os seus filhos, mostrando para eles e hoje para nós como é que essa conquista acontece, como é que essa travessia acontece, como é que esse início do reino de Deus na terra, os israelitas em Canaã, acontece. Então, o capítulo 3 começa dizendo para nós assim: de manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. Então, o que acontece? Eles estavam acampados num território antes de chegar à margem do rio. Eles ficaram ali durante muitos anos, inclusive. Os últimos anos de Israel, nós vimos lá no finalzinho do livro de Deuteronômio e no final do livro de Êxodo também vai falar desse lugar que eles acampam e por causa do pecado eles vão ficar muito tempo ali, vão ficar praticamente os últimos anos dessa geração que está, eles ficam por ali. Mas isso estava um pouco distante ainda da margem do rio, né? Eles estavam a alguns quilômetros da margem do rio. Mas fala que aqui o Senhor dá ordem então para Josué, para eles começarem a avançar e melhor ainda, para eles realmente agora atravessarem o Jordão e iniciarem essa conquista de Canaã. Gente, mais uma vez, Canaã é esse lugar de terra prometida, é esse lugar de descanso, a palavra vai falar, é esse lugar de refrigério, é esse lugar de promessa de Deus. E nós sabemos que essa tomada de território, ela tem a ver com essa conquista também da igreja a respeito do reino de Deus. Então ele é tomado à força, a palavra vai falar para nós no Novo Testamento, né? O reino de Deus é tomado à força. Por quê? Porque na verdade os nossos inimigos que habitam a terra, eles não vão largar o osso facilmente. Eles não vão abandonar o lugar, sair correndo porque nós estamos chegando. Não, nós vamos precisar tomar posse da terra. E sempre com uma estratégia que vem da parte do Senhor. Então, o livro agora todo de Josué, ele vai estar baseado nisso. Eles vão precisar ouvir a estratégia de Josué, que vem através do próprio Senhor, e colocar em prática, tintim por tintim, palavra por palavra, ação profética por ação profética, para que eles realmente consigam ter êxito em cada passo que eles vão dar. E então a primeira coisa que eles fazem é sair do lugar que eles estavam acampados ali
que era próximo do Rio Jordão, mas agora eles se aproximam realmente para a margem do rio, só que eles não vão sair atravessando. A palavra vai dizer para nós então de novo, que no versículo 2, 3 dias depois. 3 dias depois. Então eles vão permanecer ali 3 dias à margem do rio, e a palavra vai falar que Josué, depois que passa esses 3 dias, ou melhor dizendo, praticamente no último dia, ele diz para eles no versículo 5, Josué ordenou ao povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. A palavra é 3 dias, morte, sepultamento e ressurreição. Depois que você passa pela ressurreição, você tem uma nova vida. Você tem um novo caminhar. Você precisa ter um processo que vai começar a acontecer na sua vida chamado santificação. Por quê? Porque sem santidade nós não conseguiremos ter a estratégia do Senhor nos nossos ouvidos, nós não vamos estar prontos o suficiente para estar perto do Senhor, porque Ele estará no nosso meio. Nós não vamos conseguir ter êxito. Lembra lá a passagem que a gente leu? Se vocês não obedecerem os mandamentos, os decretos, a aula passada, semana passada, né? Se vocês não derem ouvidos a toda a lei, a tudo que o Senhor tem ordenado através da vida de Moisés, vocês não conquistarão, vocês não herdarão a terra, vocês serão derrotados. Então, há uma necessidade, Israel, de vocês se santificarem. 3 dias é o período em que eles ficam ali à margem do Rio Jordão para que essa travessia comece a acontecer. 3 dias que eles param diante dessa conquista para eles começarem a avançar. Deus está dizendo, ou vocês morrem, ressuscitam e começam uma vida de santificação, ou não há maneira alguma de vocês conquistarem a terra prometida. Igreja, não há maneira de nós dizermos que estamos inseridos no reino de Deus se nós não passarmos por esse processo de 3 dias e de um processo que começa então depois que nós nascemos de novo em Cristo Jesus, que é o processo de santificação. Então, a igreja, assim como Israel, precisava ter consciência do que ia começar a acontecer a partir daquele momento. A travessia do Jordão era o batismo que eles precisavam naquele momento para começar uma nova vida, para começar um novo momento em Deus. Agora eu estou passando pelas águas de maneira totalmente diferente, já não mais escravo, já não mais simplesmente sendo liberto pela mão poderosa do Senhor, mas agora tendo consciência de que a minha vida ela precisa ser diferente, porque eu preciso caminhar com Deus, eu preciso estar com Deus, eu preciso me santificar para que a terra seja tomada posse. Agora não é Deus quem vai lutar pelo seu povo no sentido literal, porque na saída do Egito, Deus lutou pelo seu povo. Eles não tinham condições nenhuma de lutar por si só, espiritualmente falando. Então Deus precisava lutar a nossa guerra contra o faraó. Quando nós somos libertos, quando nós somos salvos, quem luta a nossa guerra espiritual para que nós sejamos alcançados pelo Espírito Santo e venhamos então ter consciência de que somos pecadores e precisamos aceitar o Senhor como Senhor e Salvador, é Deus. Mas a partir do momento que eu nasci de novo, a palavra vai dizer que para eu alcançar a terra prometida, para eu alcançar a Canaã celestial, já não é Deus quem vai lutar por mim. Paulo vai dizer, a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Nossa luta são contra principados e potestades. Ok? Então agora a luta vai passar a ser outra e quem guerreia é eu e você. É Israel. Não é mais o Senhor. Ah, mas quem vai estar com Israel? O Senhor. Quem vai estar conosco? O Espírito Santo. Quem estava com Israel aqui a partir desse momento? Josué.
Quem está à frente deles? Nós vamos ler isso, o Senhor dos Exércitos. É maravilhoso, vamos chegar lá, não vou dar spoiler não, mas a hora que a gente chegar diante do muro de Jericó, vocês vão ver que coisa tremenda é ver Deus se manifestando, literalmente para dizer assim, eu vou à frente de vocês. Eu sou o Senhor dos Exércitos, ok? Então, entender que a partir do momento em que eu nasci de novo e que eu começo a caminhar com Cristo, agora a conquista da Terra Prometida passa a ser uma luta que eu e o Espírito Santo vamos travar juntos para conseguir atravessar e começar a guerrear as guerras que o Senhor vai nos dando e nós vamos tomando posse dessa terra para o Senhor Jesus. Então, a guerra agora é de Israel e o Senhor vai estar com eles através de Josué e as estratégias vão vir do Espírito Santo para a vida de Josué. E Josué é esse homem que é a tipologia do Espírito Santo na nossa vida. Estão conseguindo entender até aqui? Estou sendo clara no que eu estou falando? Tudo bem? Se eu não tiver, vocês podem ir falando, falar, Eli, deu uma viajada aqui, não estou conseguindo entender. Então, agora, Josué diz para eles, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Gente, quando essa frase sai da vida de Josué para eles aqui, Josué está falando do milagre da salvação mesmo, do milagre desse processo de santificação que começa a acontecer na nossa vida e nós vamos começar a andar com Deus de vitória em vitória, de glória em glória, porque esse processo de santificação vai nos levando a esse nível de amadurecimento, de crescimento no Senhor. Isso é maravilhoso. E aí a estratégia vem de como é que eles vão atravessar o Jordão. Como é que eles vão conseguir atravessar um leito de um rio que é tão forte quanto era o Mar Vermelho? Como que eles vão conseguir atravessar um rio que é tão alto, né? O leito do rio é tão alto quanto era o Mar Vermelho. Muitas pessoas vão falar que o Mar Vermelho não era tudo isso, que dava na canela. E pouco importa, gente, se o milagre foi grande ou se foi pequeno. O milagre aconteceu. A libertação aconteceu. Isso é o mais importante que a Bíblia nos diz. As pessoas tentam achar, né, argumentos para dizer que a grandeza de Deus é menor ou maior. Não, nós queremos dizer que a gente crê num Deus que nos liberta, que nos tira, né, do império das trevas e nos traz para o reino da luz com o poder da sua mão. Nós não temos capacidade suficiente. Agora aqui Deus vai sim, novamente na frente do seu povo, mas de uma maneira agora totalmente diferente. Lembra que eu falei dos 3 dias da morte, sepultamento e ressurreição? Depois que nós ressuscitamos com Cristo, a palavra diz que o Espírito Santo agora vem habitar aonde, gente? Dentro de nós. Agora é a presença de Deus que vai sempre à nossa frente. É ela que vai nos conduzindo a pisar em terra firme. É ela que vai nos conduzindo a abrir o mar que está diante de nós. Deus não precisa mais abrir o mar sozinho, sem a nossa presença. Não, ele agora habita dentro de nós, ele está conosco, em nós, para nos fazer caminhar de vitória em vitória. Então, quando há comparação do Mar Vermelho com aqui o Rio Jordão, essa é a comparação. Lá eles estavam totalmente mortos em seus delitos, em seus pecados, e Deus precisava abrir o Mar Vermelho sozinho, com o poder da sua mão. Agora não mais. Israel agora é nascido de novo. Israel agora conhece o Deus da sua salvação. Israel agora já está caminhando com o Senhor no meio deles através do tabernáculo, da Arca da Aliança, dos mandamentos. Agora eu caminho com Deus. Agora eu sei o Deus que eu estou servindo. Então agora quem vai fazer as coisas acontecerem na minha vida para que eu vença as batalhas que Deus vai colocando diante de mim é o Espírito Santo que habita dentro de mim. Então a presença de Deus é esse lugar de segurança que nós temos para avançar, para tudo que Deus nos direcionar. Cada direção que o Senhor vai nos dando na nossa vida, de conquista, de salvação, de restauração, de santificação, Ele está em nós. Ele habita dentro de nós. E isso é a representação da Arca da Aliança aqui na frente deles. Vamos ver?
Vamos chegar junto aqui na leitura? Versículo 7. E o Senhor disse a Josué, o Senhor está dizendo agora, hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você, como estive com Moisés. Então, como é que eu sei que o Espírito Santo está dentro de mim? Porque agora, cada atitude, cada guerra, cada situação, eu vejo a mão do Senhor na minha vida. Eu vejo o Espírito Santo agir. Então, por que Josué seria exaltado a partir de agora? Porque havia talvez uma dúvida no coração do povo se realmente ele seria tão usado quanto Moisés era. Se ele seria realmente tão poderoso em obras, em palavras, em manifestações de Deus, assim como Moisés tinha sido. Afinal de contas, foram 40 anos, gente, caminhando com Moisés. E agora um jovem, né? Aparentemente um jovem, toma a liderança e agora nós vamos precisar crer nesse jovem. Israel está diante dessa situação. Queridos, quantos de nós, assim como os discípulos, talvez diante de Jesus, quando Jesus dissesse assim, eu vou ser preso, morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Mas vocês fiquem tranquilos, porque eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Consolador, alguém igualzinho a mim. E aí não vai ser mais eu fisicamente junto de vocês. Mas geralmente a gente prefere, né? Jesus fisicamente perto de nós. Não, agora vai ser o meu espírito habitando dentro de vocês. Agora não é mais eu, Jesus, fora falando com vocês, mas agora eu, Jesus, dentro de vocês, agindo através de vocês, movendo dentro de vocês, falando diretamente no espírito de vocês. Agora vocês estão vivos espiritualmente. Eu falo sempre isso, a galera deve estar acostumada a me ouvir falar. Quando Cristo ainda estava no seu ministério, quando Jesus ainda estava em carne, o Deus encarnado, ele tinha as manifestações, mas era tudo exterior, né? Os discípulos, as pessoas que ouviam Jesus, tinham essa bênção de ver a manifestação dos milagres e tudo mais, mas era tudo fora. Não era uma manifestação interna. A crer em Jesus como Senhor e Salvador era muito difícil, porque eles estavam mortos espiritualmente. Mas a partir do momento que Cristo morre e ressuscita, e agora o Espírito Santo vem sobre eles, não mais de forma exterior, mas agora de forma interior. Agora Josué vai ser mostrado para Israel como esse que vai ter tanta força e tanto poder quanto Moisés tinha. Então agora nós, cristãos, igreja, precisamos crer que o Espírito Santo não é o próprio Cristo encarnado, mas ele é tão poderoso quanto o próprio Cristo encarnado. Percebem? O Espírito Santo é o agente poderoso da parte do Pai, da parte de Jesus, para agir no nosso meio e fazer ainda mais prodígios, maravilhas, milagres, mas não fora. Sim, principalmente dentro de nós, através de nós. Deus deseja fazer coisas grandes, não através do Espírito Santo sozinho, porque ele poderia fazer sim ou não. Deus poderia, mas ele diz, não, eu vou usar a minha igreja, eu quero usar Israel para alcançar as nações, eu quero fazer isso através dos meus filhos. Esse sempre foi o plano de Deus. Fazer com que o ser humano, a sua criação, os seus filhos, fossem a manifestação de quem ele é. Então, isso que Deus sempre desejou, e ele vai continuar desejando e ele vai continuar fazendo. Agora, Josué vai ser exaltado diante do povo de Israel para que eles creiam que Josué vai ser tão usado quanto Moisés foi. E é isso que acontece já na primeira manifestação. Josué dá uma ordem, né? Olha, versículo 8. Portanto, Deus falando ainda, tá? Você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança. Quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus.
Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os fariseus, os girgaceus, os amorreus e os jebuseus. Vejam, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Gente, é assim, como que eu creio na promessa de Deus de que Jesus vai voltar? Como que eu creio que a nova Jerusalém vai descer do céu e ela vai ser uma realidade na terra? Como que eu creio que Jesus vai reinar durante 1000 anos, restaurando toda a terra? Como eu creio que Jesus vai voltar e o arrebatamento é uma realidade? Vamos fechar e abrir, senão vai fechar na nossa cara. Bora lá, rapidinho. E aí, Rê? E aí, Maiara? Tudo bem, meninas? Paz. Cleo tá aí também? Glória a Deus. Vamos lá? Como que eu creio, gente, então, que isso é uma realidade? Por que que a Bíblia, ela é a verdade? Por que que eu consigo crer no que a palavra de Deus diz para mim de Gênesis a Apocalipse? Porque, na verdade, Deus vai se manifestando através desses prodígios, dessas maravilhas, o poder de Deus vai sendo manifesto. E o Espírito Santo vai testificando isso no nosso coração. Então, a presença de Deus é o que faz toda a diferença na vida do cristão, literalmente. Ter a presença de Deus como esse guia, ter a presença de Deus como esse lugar onde Deus realmente pode falar, onde Deus pode agir, é o que faz a diferença para eu crer nas promessas que Deus fez. Então, saber que Deus vai cumprir as suas promessas é maravilhoso, mas experimentar isso, justamente caminhando com o Espírito Santo, justamente experimentando cada caminhar, cada degrau, né? Que Deus vai nos levando a chegar mais perto de cada uma das suas promessas é maravilhoso. Então, Josué vai dar a primeira ordem, né? Ao povo de Israel para que eles vejam a manifestação do Senhor na vida deles. E agora com a presença de Deus. Gente, a Arca da Aliança é essa presença de Deus no meio da igreja, é a ação do Espírito em nós, é essa habitação. Lembra onde a Arca da Aliança fica quando a gente falou sobre o tabernáculo? A Arca da Aliança fica no lugar mais secreto, no lugar mais escondido, que a gente sabe que é o nosso espírito. Então nós sabemos que é o Espírito Santo, a presença de Deus no mais profundo da nossa vida, ministrando a nossa vida, sendo esse guia para a nossa vida, nos dando chão firme para nós pisarmos, fazendo com que a gente realmente alcance cada uma das promessas que estão inseridas na palavra de Deus. Não tem a ver com nada desse mundo que vai ser totalmente destruído, tem a ver com coisas espirituais. Deus está começando uma conquista da terra prometida ao seu povo. Não existe tipologia mais profunda para nós dentro do Velho Testamento do que ver Deus concretizando, cumprindo a sua palavra dada a Abraão, Isaque e Jacó. Passou-se algumas gerações ou várias gerações e Deus então está cumprindo a sua palavra dada ao seu servo Abraão. Eu vou dar esta terra a todos os seus descendentes. Eles serão o dono dessa terra. Eu vou fazer eles herdar essa terra.
E Josué então está dizendo que o Senhor vai fazer com que ele vai expulsar, né? É o Senhor quem vai expulsar do meio deles, de diante de vocês, todos os moradores dessa terra. Quem vai fazer essa guerra acontecer literalmente, gente, é o Senhor. Israel só vai estar sendo aquele que vai pôr a mão e a coisa vai acontecer. A igreja só é o agente de Deus nessa terra, mas toda a guerra é do Senhor, porque a nossa guerra não é contra a carne, contra sangue, mas é contra principados, inimigos de Deus, né? Tá bom? Vamos seguir, ele vai falar sobre a arca, né? Está no meio deles. Versículo 13. Quando os sacerdotes que carregavam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puseram os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Então, muito parecido com o Mar Vermelho, né? Mas agora não mais um cajado batendo nas águas, mas agora é os pés, né, dos sacerdotes, os pés daqueles que realmente têm a presença de Deus. Olha que tremendo isso, gente. Os pés daqueles que carregavam a presença de Deus é que pisaram nas águas, e essas águas então seriam represadas. Elas dariam lugar para toda a Israel, todo o povo de Israel passar, porque os sacerdotes que estavam carregando a arca nas costas parariam ali e eles dariam a passagem, né, para todo Israel passar. Gente, eram milhares e milhares de pessoas. O tempo em que isso aconteceu, nós não temos a contagem disso, mas a gente sabe que essa travessia não aconteceu em 1 hora, em 10 minutos, não sei quanto tempo. Deus fez com que o seu povo passasse totalmente a seco novamente. Mas agora eram os sacerdotes que tinham a presença de Deus, a arca da aliança, carregada em seus ombros, e eles é que pararam a água para eles atravessarem. Então, quem faz agora essa travessia, quem leva essa pessoa a conquistar a terra prometida são os sacerdotes com a presença de Deus através da vida deles. Quem me vê pregando aí, né, me viu pregando a respeito de sacerdotes, sabe do que eu estou falando. Eu e você somos os sacerdotes que carregam a presença de Deus. Nós é que somos os agentes que Deus vai usar para que as pessoas consigam alcançar também a terra prometida, para que outras vidas sejam alcançadas e possam atravessar para esse lugar de terra prometida, de lugar de descanso. Então, aquele que carrega a presença de Deus é o agente que vai fazer com que tudo aconteça a partir de agora, através dessa grande travessia que eles vão fazer. Para que eles passem o Rio Jordão, eles precisam de sacerdotes com a presença de Deus sendo carregada, sendo a fonte do milagre. Agora não é um cajado na mão de um homem, não. Agora é a presença de Deus, a arca da aliança, junto com os sacerdotes. Dependeria exclusivamente disso, amém? Então, eles falam que todo milagre acontece na travessia porque os sacerdotes param ali no meio do mar, do Rio Jordão, e eles têm uma água represada. O texto é claro em dizer que nessa época da colheita, as margens do rio estão muito altas, então com certeza o milagre se torna ainda maior, porque a correnteza era muito maior, o volume de água era muito maior, e Deus faz isso através da presença dele na vida dos sacerdotes, sendo carregado pelos sacerdotes. Amém? Vamos seguir? Tudo bem até aqui? Tudo bem? Podemos? Deixa eu só ver aqui o horário para não perder a hora. Vamos seguir. Capítulo 4, gente. Leiam comigo aí. Capítulo 4. Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhem 12 pedras do meio do Jordão, no lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com vocês para o local onde forem passar a noite. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros,
conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos perguntarem o que significam essas pedras, respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Os israelitas fizeram como Josué lhe havia ordenado, apanharam 12 pedras do meio do Jordão, conforme o número das tribos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Josué, e as levaram ao acampamento, onde as deixaram. Josué ergueu também 12 pedras do meio do Jordão, no local onde os sacerdotes que carregavam a arca da aliança tinham ficado, e elas estão lá até hoje. Os sacerdotes que carregavam a arca permaneceram em pé no meio do Jordão até que o povo fez tudo o que o Senhor ordenara a Josué por meio de Moisés. E o povo atravessou apressadamente. Quando todos tinham acabado de atravessar a arca do Senhor e os sacerdotes passaram para o outro lado, diante do povo, os homens das tribos de Ruben, de Gade e da metade da tribo de Manassés atravessaram preparados para lutar à frente dos israelitas, como Moisés os tinha orientado. Cerca de 40.000 homens preparados para a guerra passaram perante o Senhor rumo à planície de Jericó. Naquele dia, o Senhor exaltou Josué à vista de todo Israel, e eles o respeitaram enquanto viveu, como tinham respeitado Moisés. Então o Senhor disse a Josué: ordene aos sacerdotes que carregam a arca da aliança que saiam do Jordão. E Josué lhes ordenou que saíssem. Quando os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor saíram do Jordão, mal tinham posto os pés em terra seca. As águas do Jordão voltaram ao seu lugar e cobriram como antes as suas margens. No 10º dia do primeiro mês, o povo subiu do Jordão e acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó. E em Gilgal, Josué ergueu as 12 pedras tiradas do Jordão. E disse ele aos israelitas: no futuro, quando os filhos perguntarem a seus pais: que significam essas pedras? Expliquem a eles: aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca, pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês, até que o tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com que o Jordão, como fizera com o Mar Vermelho, quando o secou diante de nós, até que o tivéssemos atravessado. Ele assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. Então, aqui a gente tem duas questões no capítulo 4. Deus pede sempre esses altares, esses memoriais, né? Porque a forma de Deus se mover no meio do seu povo sempre é através do que a gente vê. Então, o tabernáculo é algo visível, a roupa do sacerdote é algo visível, os sinais, a arca, o candelabro, o altar de incenso, o altar de sacrifício, tudo que Deus vai começando a fazer com Israel, sempre é algo que eles podem ver com os seus olhos, para que através dessa visão, através dessa maneira de visualizar essas peças, eles sejam ensinados, eles sejam, então, de uma maneira lúdica, né? De uma maneira didática, eles consigam entender o que Deus está fazendo. Deus tem uma maneira de falar conosco, gente, sempre através de algo palpável, de algo que a gente possa compreender. A Bíblia vai mostrar isso para nós, que ao longo dos séculos, Deus foi se movendo com o seu povo de uma maneira que eles pudessem entender o que Deus estava falando. Deus nunca desejou falar conosco de maneira que a gente não pudesse entender. Isso é uma loucura por parte do ser humano achar que a Bíblia é uma coisa extremamente difícil de se entender, que as profecias que estão na Bíblia são uma coisa extremamente difícil de entender. Por que que isso não pode ser algo difícil de se entender? Porque senão Deus seria alguém extremamente complicado, né? Porque assim, um Deus que deseja se revelar ao seu povo, que deseja falar comigo e com você, se ele fala através de mistérios, de enigmas que eu não consigo entender de forma nenhuma, então como é que ele deseja falar comigo e com você?
Então Israel e nós hoje temos a palavra de Deus escrita dessa forma, e o Espírito Santo ele está pronto a nos ensinar tudo que a gente quiser aprender na palavra. Basta que a gente tenha essa disposição, basta que a gente busque e realmente peça, né, ao Espírito Santo que nos ensine. Ele é um ótimo professor para nos ensinar toda a palavra de Deus. Não há nada dentro da Bíblia que seja difícil que Deus não pode nos ensinar. Aliás, ele deseja nos ensinar. Então aqui Josué vai pedir, né, através do Senhor, que os líderes das tribos peguem grandes pedras ali do meio do Jordão, aonde os sacerdotes ficaram parados até que todo mundo atravessasse. Era para cada um dos líderes pegar uma grande pedra, carregar nos seus ombros e levar com eles para outra margem do rio, porque lá eles fariam um grande monumento com essas 12 pedras. E quando os filhos dessa geração perguntassem o que significava aquelas pedras, era para eles contarem esse grande feito do Senhor na travessia do mar, do Rio Jordão, né? Através dessa grande conquista. Quando eles já estivessem em Canaã, quando eles já estivessem habitando em Canaã, quando eles formassem as suas famílias, vivessem nessa terra que mana leite e mel, os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos teriam então esse grande memorial de pedras para olhar para ele e dizer assim: o que isso significa? O que foi que aconteceu aqui? Deus estava falando através dessas pedras do milagre que ele havia operado nessa travessia, onde eles estavam na outra margem do rio, e o Senhor desejava então que o seu povo atravessasse para começar essa conquista da terra prometida, mas não de qualquer maneira. Eles precisavam da presença de Deus. Eles precisavam dos sacerdotes com a presença de Deus ali com a Arca da Aliança. Então, o que fica para mim, para você, e uma das lições que o Senhor deseja sempre nos ensinar é: se a presença de Deus não estiver conosco, nós jamais alcançaremos a Canaã celestial. Nós jamais alcançaremos a terra prometida. Nós jamais teremos êxito na nossa vida espiritual. Nós jamais estaremos com Deus na eternidade se não for a presença, se não for essa santificação, se não for essa obediência aos mandamentos, às ordens que o Senhor vai dando, a maneira como o Senhor vai ministrando. Tudo que Josué está falando aqui em 3, 4 capítulos, gente, é dizendo: ou vocês param, santifiquem-se, ouçam a voz do Senhor e Deus fará grandes coisas no meio de vocês, ou então vocês vão perecer. Vocês não vão conseguir alcançar a terra prometida, porque agora vai depender exclusivamente dessa presença de Deus que habita em vocês, nos sacerdotes, através da Arca da Aliança. Nós sabemos hoje que é o Espírito Santo dentro de nós. Ou cremos ou não vamos alcançar aquilo que Deus tem para nós. Então eles fazem, né, esse grande memorial ali do outro lado do Jordão. Provavelmente isso foi realmente um grande monumento que Israel pôde falar para os seus filhos, para os seus netos durante muito tempo. E aí depois eles saem do Jordão. A palavra vai falar no versículo 15 que o Senhor ordena para Josué que mande, né, o sacerdote sair ali do meio do Jordão e as águas voltam para o seu devido lugar. Mas agora Israel já está todo do outro lado, ou melhor, o exército, né? Aqueles que vão realmente tomar a terra como propriedade, aqueles que vão lutar essa guerra pelo Senhor vão estar do outro lado. Então não quer dizer que todo mundo estava, porque do lado de cá ficou todas as famílias das 3 tribos, né? Que vão depois tomar a posse da terra do lado de cá do Jordão. Mas o restante do povo e esses 40 mil homens, né? O que o texto vai falar aqui para nós é que eram 40 mil homens que iriam lutar a partir de agora, estavam do outro lado, prontos para começar essa grande conquista que o Senhor vai fazer. Ok? Acho que até aqui a gente conseguiu compreender essa conquista de Israel. Vamos seguir, gente? Vamos mais um pouquinho aqui, ainda tem 10 minutinhos, a gente consegue seguir um pouquinho mais. Se eu estiver sendo muito rápida, vocês falam, tá, gente? Não tem problema não. Se surgir alguma dúvida aí, vocês me falam que a gente vai esclarecendo aqui o que está sendo falado.
Capítulo 5. Tem uma questão aqui no capítulo 4 que a gente vai ver ela um pouquinho mais lá para frente. Eu vou lembrar vocês desse texto, tá bom? Fiquem tranquilos que tem um versículo aqui que vai ser lembrado lá na frente e a gente vai voltar aqui para o capítulo 4. Capítulo 5. A circuncisão dos israelitas em Gilgal. Todos os reis amorreus que habitavam ao oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas até que tivéssemos atravessado. Por isso, desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e circuncide os israelitas. Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeate Aralote. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto depois de terem saído do Egito. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto no caminho, depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor. Pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra que prometera aos seus antepassados que nos daria, terra onde há leite e mel com fartura. Assim, em lugar deles colocou seus filhos, e estes foram os que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. E depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam no acampamento até se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje o lugar se chama Gilgal. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas, e naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. Eu vou parar aqui, porque na verdade vai começar um outro assunto, e eu não quero me ater, né? Tipo, já falar sobre esse outro assunto, que é a queda de Jericó. Nós vamos parar aqui, mas a gente vai falar desses dois assuntos provavelmente mais na outra aula, porque não vai dar tempo de falar sobre os dois assuntos aqui agora. Mas eu vou dar só um parecer aqui para vocês. Duas coisas acontecem aqui no capítulo 5. A primeira é a circuncisão de todo esse povo que agora está ali do outro lado do Jordão, os homens no caso, né? E a segunda coisa é a Páscoa. Então, a primeira coisa que eu falei que a gente ia ver aqui do capítulo 4 é o dia. Voltem lá no capítulo 4, no versículo 19. Olha o que está escrito aí. E aí, se vocês quiserem circular, vocês circulam e a gente vai falar um pouquinho sobre isso na próxima aula. No capítulo 4, no versículo 19, diz assim: no 10º dia do primeiro mês, o povo subiu do Jordão e acampou em Gilgal. Então, circula esse versículo, ou grifa, ou faz alguma coisa. Então, aqui nós temos o 10º dia do primeiro mês. O que é o primeiro mês, gente, se não é a questão da Páscoa? Então, percebem que se a gente estava falando lá dos 3 dias, que era a morte, o sepultamento e a ressurreição, o início da conquista da Terra Prometida acontece exatamente no primeiro mês do ano do calendário judaico. Não poderia ser numa outra data a não ser na própria Páscoa. Não poderia ser numa outra data a não ser justamente nesse período onde Deus inicia todo o processo na vida de Israel, mas também na nossa vida como cristãos. Então, o início, né, de Êxodo 12 é essa libertação, é esse lugar onde Deus celebra que eu saí do Egito, que eu morri para esse mundo, que eu fui liberto das garras de Faraó, do diabo, e eu agora estou pronto a comer da carne
e do sangue de Cristo para fazer essa aliança, para estar com Ele, para ser parte agora do seu reino. Então, o início da conquista da terra prometida é exatamente também no início do ano do calendário judaico. Então, nós estamos no 10º dia, aqui no capítulo 4 do primeiro mês, o dia 10 do mês de Abib. 4 dias depois é justamente a celebração da Páscoa, que é o que a gente vê aqui no finalzinho do que nós lemos do capítulo 5. Então vai falar que eles celebram a Páscoa exatamente ali 3 dias depois de terem atravessado o Jordão, de estarem já do outro lado do Jordão, diante de Jericó. Vocês acham que isso tem algo que é uma simples coincidência? Não! Deus mais uma vez está mostrando para nós de que todas essas festas bíblicas, de que esses acontecimentos que Deus marca com a Páscoa, com a festa dos pães sem fermento, todas as 7 festas que estão descritas ali em Êxodo e que a gente já viu que Deus vai mostrando para o seu povo que eles devem celebrar isso anualmente, isso remonta, isso vai falando, vai nos ensinando como Deus vai fazer com essa conquista da terra prometida. Como Deus vai fazer quando ele salva alguém, quando ele leva alguém à salvação e essa salvação vai culminar com a volta de Cristo, com a nova Jerusalém, com esse lugar que Deus tem preparado para nós. Então, aqui no capítulo 4, no versículo 19, ele mostra para nós que o início dessa conquista, né, da terra prometida é no 10º dia do primeiro mês, o mês de Nissan. O calendário judaico novamente começou. Então Deus só podia fazer o início dessa travessia justamente nessa mesma época em que ele está mostrando para Israel que eles precisam nascer de novo, que eles precisam morrer para esse mundo, que eles precisam crer que Deus está com eles, que agora é a presença de Deus que vai na frente deles. E aí, por isso que o capítulo 5 começa com essa questão da circuncisão. E a gente vai falar isso na próxima aula, tá bom? Por que Deus... Coloca aí a perguntinha aí na Bíblia de vocês, ou no caderno se vocês estão anotando, e me lembrem dessa pergunta assim que a gente iniciar a aula. Por que Deus não lembrou o seu povo de ser circuncidado no deserto, caminhando 40 anos no deserto? Por que Deus não lembrou? Por que ele só circuncidou a primeira geração que saiu com Moisés e depois, durante esses 40 anos, ele não lembrou mais da circuncisão e disse para eles assim, olha, vocês estão caminhando errado, ninguém foi circuncidado, né? As crianças não foram circuncidadas, os homens não estão circuncidados, isso vai dar problema para vocês, né? Então Deus, ele não lembra o seu povo durante esses 40 anos no deserto. E somente aqui ele vai chamar Josué novamente e vai lembrar o seu povo de que eles precisam ser circuncidados, ok? A gente vai falar sobre isso na próxima aula. Alguém quer orar aí para a gente terminar? Todo mundo quietinho, todo mundo quietinho. Vamos orar, vamos orar. Jesus, nós queremos te louvar, Pai, nós queremos te agradecer, porque a tua palavra é tão maravilhosa, Senhor, porque o Senhor tem nos levado a esse entendimento de salvação, de libertação, de lugar de presença de Deus para que a terra prometida, para que a nova Jerusalém seja uma realidade de eternidade desde já, Senhor. Israel já experimenta, Pai, de forma prática e objetiva essa conquista da terra prometida, mesmo antes dela ser uma realidade real, física, Pai. Eles já começam a usufruir daquilo que o Senhor tem prometido, como esse lugar de descanso, como esse lugar de refrigério. E nós, como igreja, Pai, nossos irmãos que estão aqui agora, ouvindo essa palavra, já podem começar a experimentar essa nova Jerusalém celestial através de uma promessa que o Senhor tem feito para nós.
Nós já começamos a usufruir esse novo Éden, esse lugar de presença do Senhor, porque a tua presença já está conosco desde o momento em que nós nascemos de novo. Jesus, muito obrigado, Pai, por aquilo que o Senhor está fazendo na minha vida, na vida dos meus irmãos, através da palavra, através dos ensinos que o Senhor tem dado para nós. Pai, nós somos muito gratos por tudo que o Senhor já tem feito até aqui e sabemos que o Senhor vai fazer ainda mais durante esse ano, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe a vida de vocês aí, bom descanso. E se Deus quiser, meninas, estamos aqui sábado, né? Primeiro encontro de mulheres aí, aqui em casa.